Meu marido dormiu com a minha mãe pouco antes de nos casarmos. Ele confessou isso para mim ontem por culpa. Os detalhes são que ele estava extremamente bêbado na noite de sua despedida de solteiro, o que eu sabia que tinha acontecido. Ele não bebe com frequência e exagerou. Disse que na manhã seguinte não se lembrava de nada após um certo ponto. Na época, não pensei nada disso. Olhando para trás, posso ver como ele estava agindo de forma estranha, o que assumi na época ser nervosismo pré-casamento. Agora ele me contou que, na verdade, se lembrava de ter chegado em casa naquela noite, quando minha mãe, que estava hospedada conosco naquela semana para o casamento, deu em cima dele. Ele acabou cedendo até o ponto de ter relações sexuais na cama dela. Na verdade, ele desmaiou na cama dela e passou a noite toda lá. Minha festa de despedida de solteira foi na mesma noite. Cheguei em casa por volta das 3 da manhã e vi que ele não estava na nossa cama. Mandei uma mensagem para ele, mas assumi que ele tinha dormido na casa de um amigo, como ele havia dito que faria se as coisas ficassem loucas. Mas na verdade ele estava com a minha mãe, no quarto ao lado. Na manhã seguinte, ele saiu silenciosamente enquanto eu ainda estava dormindo e depois abriu a porta fingindo que tinha acabado de chegar em casa depois de dormir na casa do amigo para se recuperar da bebedeira. Ele entrou na cama comigo e me contou aquela mentira. Como se isso não fosse suficiente, ele também iniciou relações sexuais em breve depois. Ele tinha estado com a minha mãe apenas algumas horas antes. Nos casamos no dia seguinte. Que droga! Eu literalmente não consigo acreditar nisso. Minha mãe tem histórico de flertar com os caras que namorei e ser inadequada, não desse jeito, mas ainda assim. Meu marido sabia disso. Nós rimos disso, ele me assegurou que jamais em 1 milhão de anos achava ela atraente. O que diabos? Liguei para ela na noite passada e disse apenas meu marido me contou tudo. Ela passou vários minutos fingindo não saber do que eu estava falando. Em seguida, negou tudo e disse que ele estava inventando. Depois afirmou que acordou com meu marido se aproveitando dela. A pura audácia das mentiras que ela é capaz de contar está além de qualquer nojo que eu possa expressar adequadamente. Eventualmente, eu apenas encerrei a ligação, não conseguia parar de chorar, ela se recusou a admitir a verdade, muito menos a assumir qualquer responsabilidade ou pedir desculpas. Eu nem valho a honestidade básica aos olhos da minha própria mãe. Nem mesmo valho um me desculpe mal feito para ela. A pessoa que deveria te amar, não importa o que. E será que ela também acha que sou estúpida? Por que continuar mentindo para alguém que sabe que você está mentindo, a menos que você realmente ache que podem acreditar em suas mentiras? Hoje, não consigo chorar de jeito nenhum. Tudo parece irreal. Estou completamente perdido e quase sinto como se tivesse sonhado com isso ou algo assim. Perdi as 2 pessoas mais importantes da minha vida. Por que eles decidiram que eu não era tão importante para eles quanto um rápido ato sexual? Bem, espero que tenha sido os melhores 10 minutos de suas vidas. E claro, talvez meu marido não tenha voltado para casa naquela noite com a intenção planejada de dormir com ela. Provavelmente não, e foi apenas um julgamento terrível devido à embriaguez. Isso não muda o fato de que ele e minha mãe tiveram relações sexuais. Ninguém deveria ser capaz de dizer isso sobre seu cônjuge, como isso é normal. Não consigo imaginar permanecer em um casamento onde meu cônjuge transou com minha mãe. Literalmente, 2 noites antes do nosso casamento. Simplesmente não há volta para isso, certo? Não, eu nunca vou superar ou perdoar isso. Sinto-me absolutamente revoltada porque, nos últimos 2 anos, eles estiveram juntos em visitas familiares agindo mais ou menos normalmente, comigo ali como uma idiota estúpida e desavisada. Provavelmente estou esquecendo muitas coisas, mas talvez nem importe. Eu desisti. Minha vida se foi e não tenho ideia de onde estarei na próxima semana, quanto mais no próximo ano. Íamos ficar juntos pelo resto de nossas vidas. Agora se foi, assim, de repente, não tenho nada. O que posso fazer agora? Como diabos eu explico para o resto da minha família por que estamos nos divorciando? Estou tão, fodidamente, humilhada. Update. A maioria de vocês apontou que parecia que meu marido estava tão bêbado que não conseguia consentir, o que significa que ela abusou dele. Quando falei com ele novamente, depois de ler tudo isso, perguntei com cuidado se ele sentia que ela se aproveitou de sua embriaguez. Houve uma longa pausa, ele suspirou e me deu um olhar cheio de culpa e tristeza e, basicamente, disse que não,
Que seria fácil aceitar a saída que eu estava dando a ele, mas que eu merecia a verdade completa. Ele então continuou a me contar que antes daquela noite, eles estavam trocando mensagens de teor sexual por vários meses. Ele não me contou isso da primeira vez que confessou. Ele prosseguiu para me contar mais detalhes, explicando que deixou isso de fora porque o maior problema era a traição em si e ele não queria me machucar dando todos os detalhes da preparação. Ele só os deu desta vez por algum resquício de honra, eu acho. Ele disse que seria ainda mais covarde se me fizesse acreditar que foi estupro. Então, acho que ele não é tão mentiroso quanto poderia ser, não sei como me sentir sobre isso. De qualquer forma, eles estavam trocando mensagens de teor sexual, incluindo o envio de nudes, por alguns meses antes do casamento. Agora, eu sabia que eles se comunicavam por mensagem às vezes, eles sempre tiveram um relacionamento amigável. Eu nunca tinha suspeitado de nada estranho. Como eu disse no primeiro post, ele sempre foi enfático que nunca havia de forma sexual. Eu confiava nele. Ele não consegue explicar por que começaram a trocar mensagens de teor sexual, além de que ele se empolgou com a emoção de fazer algo proibido. Foram feitas insinuações sobre querer fazer coisas na vida real como um caso de uma noite caso a oportunidade surgisse. Nojento. Então, avance para a noite das nossas despedidas de solteiro. As mensagens de texto entre ele e ela continuaram enquanto ele estava fora naquela noite. Portanto, o que eu disse no meu primeiro post sobre ele provavelmente não ter voltado para casa com a intenção de dormir com ela. Sim, isso estava errado, ele voltou. Na verdade, ele me dizendo que ficaria pernoitando com um amigo se ficasse muito bêbado fazia parte do plano. Ele sabia que eu voltaria muito tarde de um show. Ele teve a presença de espírito de arranjar uma maneira de sair mais cedo da festa dele, ir para casa, dormir com a minha mãe, e já ter me dado uma explicação plausível para parecer que não estava em casa quando eu voltasse às 3 horas da manhã, para que ele pudesse passar essa noite única com ela. Era simplesmente tão importante para ele ter a experiência completa de adormecer depois do sexo e acordar ao lado um do outro. Ele reiterou que estava consciente o tempo todo do que estava fazendo. Ele não estava tão bêbado quanto fez parecer na manhã seguinte quando afirmou não se lembrar de nada que aconteceu. Acho que isso confundiu as pessoas no meu primeiro post e as fez pensar que ele estava incapacitado. Eu pensei que tinha deixado claro que ele havia admitido durante a primeira confissão que era um ato que ele encenou na época para me enganar e encobrir sua traição, o que ele então explicou que na verdade ele se lembrava de tudo na manhã seguinte. Portanto, só para esclarecer novamente, embora ele tenha ficado bêbado, em nenhum momento ele apagou ou ficou totalmente bêbado a ponto de ser incapaz de controlar suas decisões e seu corpo. Ele não sabe se ela estava bêbada também ou relativamente sóbria. Ela mencionou que estava bebendo quando ele estava na festa dele, mas ele não sabe quanto. Ele disse que, desde aquela noite, não trocou mensagens com ela, exceto sobre detalhes logísticos de visitas, e uma mensagem que ele enviou para ela no dia seguinte. Nessa mensagem, ele disse que isso nunca mais aconteceria e que ela o perderia se eu soubesse, correto, então ela melhor nunca deixar isso escapar. Ela concordou. Ele afirma que tudo entre eles desde então foi um relacionamento normal entre sogra e genro. Eu acredito nisso? Não importa. Ele mentiu por 2 anos e depois mentiu por omissão em sua primeira confissão sobre a construção de meses do caso. Durante esse tempo, eu estava criando um vínculo com minha mãe durante o planejamento do casamento. Ela me levou para escolher meu vestido. É nojento. Seria injusto não reconhecer sua integridade em relação ao suposto estupro. Ele me disse que seria fácil usar isso para me manter, eu disse que ficaria com ele se fosse assim que aconteceu, mas que ele já havia me traído, não conseguiria viver com ele mesmo se fizesse uma acusação falsa sobre algo tão sério em vez de assumir a responsabilidade. Bem, essa é a única parte que eu respeito nele. Quanto à minha mãe, nada, nem uma palavra dela desde o final de semana. Tudo bem para mim. Eu nunca quero vê-la ou ouvir falar dela novamente. É quase como se ela tivesse morrido. Eu não tenho mais mãe. Alguns de vocês perguntaram sobre meu pai. Ele faleceu de problemas de saúde em 2010, e minha mãe teve uma série de homens em sua vida quando eu era adolescente, mas nenhum relacionamento real, então eu não tenho pai ou padrasto. Também sou filho único. Tenho amigos e algum outro parente, mas ainda não tenho energia para contar a eles sobre nada disso. Atualização: estou seguindo com o divórcio e entrei em contato com um advogado. Eu o expulsei de casa. Acho que ele foi para a casa dos pais por enquanto.
Não estou ansiosa por uma batalha legal de forma alguma, mas não há absolutamente nenhuma maneira possível de continuar casada depois dessa merda. Até hoje, ele não sabe por que fez isso. Tenho minhas próprias suspeitas com base em coisas que ele disse no passado sobre desejar ter tido mais parceiras sexuais antes de mim, porque sentia que havia perdido sua juventude. Talvez isso tenha sido um indício de que eu não era suficiente para ele. Deveria ter ouvido, mas deixei que ele e alguns amigos me convencessem de que eu devia ser suficiente para ele, caso contrário, ele não estaria comigo, e que todos os caras têm arrependimentos assim e os sacrificam pela mulher certa. Claramente, isso não era eu. Ele também luta com o uso excessivo de pornografia às vezes. O gênero de madrasta é o seu favorito, nunca me pareceu nada além de uma bobagem pornô. Enfim. Não vou namorar por um longo tempo, porque obviamente sou daltônica para bandeiras vermelhas.